Você pode sentar. Glória a Deus. Querido, essa é uma noite muito especial. Nós estamos em um propósito de 40 dias de fé e milagres. Quem está no propósito? Diga eu. Glória a Deus. Todos os dias estamos lendo um texto, todos os dias estamos ministrando uma palavra, todos os dias estamos orando a respeito de uma palavra, um tema sobre fé. A verdade é que esses 40 dias nós estamos mergulhando, nós estamos submergindo, sendo encharcados de uma atmosfera de fé. E isso gera dentro de nós uma fé forte. Entenda o que Jesus diz: se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda pequenininha, e aí ele explica o que significa isso. Sendo a menor das sementes, se torna a maior das hortaliças, porque é uma árvore. Ou seja, se tivermos uma fé, mesmo que ela seja minúscula, se nós cultivarmos, adubarmos, regarmos, alimentarmos, ela pode crescer e se tornar uma fé muito forte. Ou seja, a minha fé e a sua, ela está sendo desenvolvida, ela está crescendo. Um homem com o seu filho, com uma doença, chega perto do Senhor Jesus e diz: Senhor, cura o meu filho. E ele diz: você crê? E ele diz: sim, Senhor. E Jesus pergunta de novo: você crê? E ele começa a chorar e diz: Senhor, aumenta a minha fé. Na verdade, a nossa fé, ela tem que ser aumentada, ela tem que ser cultivada, ela tem que ser alimentada todos os dias. E quando isso acontece, sem perceber, a gente passa a ter uma fé forte. E uma fé forte te leva a alcançar o sobrenatural, te leva a alcançar o impossível, te leva a alcançar aquilo que humanamente seria impossível com a sua força, com a sua capacidade pessoal. O Senhor Jesus, ele declara isso de forma muito clara: pela fé, sem duvidar, você pode todas as coisas. Diga isso: eu posso alcançar todas as coisas pela fé. E essa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de algo que todos nós vivemos: problemas. Eu e você temos problemas, passamos por problemas, alguns estão passando agora, outros vão passar daqui a pouco, e é algo que nos incomoda. Por quê? Porque ninguém quer ter problema na vida. Mas na verdade o apóstolo Paulo, ele nos ensina por que os problemas acontecem. Porque nada é acaso na nossa vida, tudo tem um propósito. E um dos propósitos que existem na nossa vida é passarmos por situações de adversidades. Ninguém quer, ninguém deseja, mas todos passam. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos, agradecemos, exaltamos a Deus nas tribulações, nas adversidades, nos problemas, sabendo que o problema, a tribulação, produz paciência. E a paciência, ela gera experiência. A paciência gera experiência. E a experiência gera a esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele define aqui qual é o propósito do problema na minha vida e na sua vida. E aqui eu não estou sendo específico sobre nada, independente de qual é o problema. Se é um problema na saúde, financeiro, familiar, conjugal, não importa qual é o problema, no seu trabalho, não importa. Quando nós passamos por problemas, nós precisamos entender qual é o propósito do problema na nossa vida. Porque até aquilo que parece ser ruim, Deus transforma em algo bom. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas que acontecem, as boas ou as ruins, todas elas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem e estão no centro do propósito de Deus. Ou seja, se eu e você estamos no centro do propósito de Deus, as coisas boas são para o nosso bem, e as coisas ruins que acontecem, ou seja, as coisas contrárias àquilo que desejamos, também é para o nosso bem, porque Deus, Ele nunca perdeu o controle da nossa vida. Ele tem a nossa vida nas mãos dele. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem mais ou menos assim: para de mimimi, para de depressão, para de murmuração. Até os problemas têm um propósito na sua vida. Problema, você tem que agradecer por eles, porque os problemas, eles geram na sua vida paciência, e a paciência gera na sua vida experiência, e a experiência gera na sua vida esperança. E ele começa a explicar isso. Ele começa a nos ensinar isso, porque problemas, eles não foram criados para nos destruir, eles foram criados para nos promover. Após um problema, você não está destruído, você está promovido. É como você encara os problemas, é como você vê os problemas. Problemas, todos nós teremos enquanto vivermos nessa vida. O Senhor Jesus, Ele disse: nesse mundo, todos vocês vão passar por problemas e por aflições, mas fiquem felizes, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus está dizendo: porque eu venci o mundo. O que isso significa? Não importa qual é o problema e a adversidade que você está passando hoje, o Senhor Jesus te dará vitória. Enquanto eu e você estivermos nesse corpo, problema é uma coisa normal, problema é uma coisa natural, problema é uma coisa que faz parte da vida. Se é normal, natural e faz parte da vida, por que a gente vai entrar em pânico? É aqui que a gente aprende sobre a fé, sobre a confiança, sobre a nossa segurança em Deus. Você precisa entender isso, para você passar pelos problemas e aprender com eles, sair deles melhor do que o que você entrou. O problema de um problema é quando uma pessoa entra em um processo de vitimismo. O maior problema quando você tem um problema, não é o problema, é quando você entra num processo de vitimismo. Já sentou perto de alguém que só murmura, que só acha que o mundo inteiro conspira contra ele? Já sentou perto de alguém que só reclama? Se chove, reclama, se faz sol, reclama, se está frio, reclama, se está quente, reclama. Querido, o problema na vida de uma pessoa que está passando por um problema é quando ela entra num processo de vitimismo. Coitadinho de mim, só eu que passo isso, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. É porque você não entende o propósito de uma adversidade, o propósito de um problema, o propósito de uma crise na sua vida. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito claro. Ele disse: gente, eu já fui espancado, eu já fui açoitado, já apanhei de vara, já fui apedrejado, eu já passei por açoites, de 40 chicotadas menos uma, eu já passei por tantas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, ele entende, e não só entende, mas ele nos ensina. Se você nunca viu Deus te livrando de um problema, você não sabe quem é Deus. Porque nós conhecemos a Deus não é nos tempos bons, nós conhecemos a Deus é nos tempos de adversidades. 3 homens foram decretados sobre eles uma sentença, porque eles desobedeceram o rei. O rei disse: todos vão me adorar. E aqueles 3 homens disseram: não adoraremos ao rei, só adoramos ao nosso Deus. Então eles foram condenados a uma sentença: serem jogados dentro de uma fornalha. Quando eles são jogados dentro de uma fornalha, eles não morrem queimados. Quem jogou eles morreu queimado, mas eles não foram queimados. Do lado de fora, o rei olha, e aquela labareda, e os 3 começam a andar. Eles estavam amarrados, agora eles já estavam soltos. E de repente ele olha e diz: jogamos 3, mas tem um quarto lá dentro.
E a aparência do quarto é como se fosse um Deus, ou seja, Deus se manifesta no meio da sua fornalha. Jó, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, depois de crise, problema, adversidade, eu vejo Deus com os meus próprios olhos. Se você nunca foi livre de um problema por Deus, se você nunca viu Deus te dar um livramento no meio de um problema, você não conhece a Deus. Querido, eu não vim aqui essa noite pregar apologia a problema. Não quero que todo mundo saia daqui dizendo: eu preciso entrar num problema. Não, não é isso. O que você precisa é sair do problema. Só que se você entra no problema da forma errada e não enxerga, você vai viver lá dentro, ou seja, você pode até morrer lá dentro. O povo de Israel saiu do Egito, era para atravessar o deserto em 40 dias e entrar na terra prometida. Passaram por um problema, morreram no problema, ficaram 40 anos. Essa noite eu vim aqui para destravar a sua vida do seu deserto. Você não ficará 40 anos no deserto, serão só 40 dias, e do lado de lá você vai entrar na terra prometida. Porque no meio do problema você vai conhecer a Deus, no meio do problema você vai enxergar a Deus, você verá quem é Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina o propósito do problema, propósito da adversidade. Primeiro, todo problema tem um propósito: gerar na sua vida paciência. Paciência, querido, ele vai muito além do que essa palavra que significa calmaria. Ele gera em você equilíbrio. Uma pessoa que atravessa um problema e ele entende que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, e que mesmo que ele não esteja vendo uma saída, pela fé ele sabe que Deus vai livrá-lo daquilo, ele passa a ser uma pessoa equilibrada. Ele não entra em murmuração, ele não se desequilibra descontando na sua família, ele não se desequilibra surtando, perdendo a noite de sono, ele não se desequilibra perdendo a saúde. Ele entende que é um tempo difícil, mas que Deus entrou na fornalha com ele. Daniel foi jogado na cova dos leões. Quando ele chegou lá embaixo, o anjo do Senhor entrou, fechou a boca de todos os leões, e ele dormiu a noite toda. Querido, é no meio do problema que Deus gera na sua vida não só a paciência, mas equilíbrio. Jó capítulo 42, versículo 5 diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos conhecem ao Senhor, os meus olhos te vê. Ou seja, tem muita gente que acredita em Deus, mas tem muita gente que experimentou ver Deus na sua vida no momento de uma crise. Eu quero liberar sobre você uma palavra da parte de Deus. Não importa o que você está passando hoje, não importa o diagnóstico do médico, não importa o que os seus inimigos falaram de você, não importa a sua situação financeira ou profissional, não importa o que está acontecendo na sua família, este problema vai transformar você em uma pessoa maior e melhor, mais equilibrada, uma pessoa que tem paciência, uma pessoa que tem domínio próprio, e é esta qualidade que Deus precisa para te colocar lá no topo, aonde Ele prometeu para você. Ah, meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Levanta a tua mão e diga: Deus me prometeu me colocar no topo, mas para isso eu tenho que ser equilibrado. Entendeu ou não entendeu? Segundo, a paciência gera experiência. Nada pode traduzir a experiência como uma palavra chamada maturidade. Maturidade. As adversidades, as crises e os problemas, quando você conhece os princípios da palavra de Deus, quando você entende o propósito de Deus, ela gera na sua vida maturidade. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Como ferro com o ferro se afia, assim
o homem ao seu amigo. Nós somos afiados, nós somos adestrados para a guerra, nós somos uma versão melhorada quando nós passamos a ter o quê? Experiências. Então os problemas e as adversidades, ele tem um propósito na nossa vida, gerar maturidade. Eu nunca me esqueço, eu era muito jovem, tinha uns 16 anos, e entrei na igreja, eu entrei com 14 anos, e eu já estava com 16, e às vezes aconteciam uns problemas gigantes, e eu tinha um líder que era meu discipulador, uma pessoa de quase 40 anos, uma pessoa que vivia no evangelho há mais de 20 anos, uma pessoa que já tinha trabalhado em várias áreas na igreja, uma pessoa que já era casada, uma pessoa que tinha sua empresa, ou seja, uma pessoa que passou por muitos problemas na vida, essa é a verdade. E às vezes eu chegava e dizia, eu preciso falar hoje, e eu chegava lá e eu dizia, está acontecendo isso. Ele só dava um sorriso assim, isso é tão simples, faça isso, e resolve. Aí eu ficava com a cara de tacho, com a cara de bobo, ficava com vergonha de ser tão dramático, de fazer um negócio desse tamanho, porque a resposta era tão simples. Sabe o nome disso? Maturidade. Você acha que maturidade compra no supermercado da esquina? Não, maturidade é gerada na nossa vida, quando a gente passa por problemas, quando a gente é provado e aprovado. Sabe uma das coisas que eu gosto hoje? É quando alguém da igreja, principalmente gente nova, né? Chega na igreja e diz assim, ah, pastor, como o senhor é calmo. Nossa, que tranquilidade. O senhor fala assim, vem uma paz. Ah, eu gostaria de ter isso. Uma vez eu assisti um filme da Marvel, Avengers, e aí tem o Hulk, né? O Hulk, quando ele fica bravo, ele vira o Hulk, né? O David Banner fica bravo e vira o Hulk. Aí uma pessoa disse para ele assim, como você faz para controlar sua ira? Ele disse, quem disse que eu controlo? Ou seja, eu vi virado, o Hulk falando. Aí eu olho essas pessoas e eu falo, gente, se soubesse, tanto de problema que eu tenho, tanto de coisa que está na minha cabeça. A pessoa está falando comigo, eu estou com 1 milhão de coisas pensando ao mesmo tempo. Mas sabe o que é isso? Maturidade. Porque eu já apanhei tanto na vida. Por quê? Por um temperamento mais agitado. E aí as pessoas falavam comigo, eu não prestava atenção, daqui a pouco a pessoa sai falando mal de mim, daqui a pouco eu ofendia. Gente, eu acho que eu sou a pessoa que mais ofendi gente na face da terra. Porque não presta atenção, porque não dá ouvido, porque, tá bom, tá, então, às vezes entrava na igreja no começo, com um monte de coisa, tem que fazer isso, eu vou pregar sobre aquilo, e eu passava, as pessoas diziam assim, boa noite pastor, eu nem ouvia, passava, nossa, que pastor arrogante, pastor. Gente, o nome disso é maturidade, mas só que a maturidade, ela não é uma coisa que vem de momentos bons, ela vem de você errar, apanhar, fazer o que não devia, fazer errado de novo, aí chega uma hora você fala, que burrice, te acalma, gasta um tempo, presta atenção, ou seja, maturidade, ela é gerada na nossa vida, através de momentos de adversidade, pessoas que passam por uma crise familiar, por uma crise de enfermidade, por uma crise financeira, algumas surtam, algumas perdem, mas outras que creem e que confiam em Deus, aprendem, passam a ter equilíbrio, maturidade, e é onde você faz muito mais com menos esforço. A maturidade, ela faz você produzir muito mais com menos trabalho. Por isso, pessoas de 50 a 60 anos são mais produtivas do que as de 20, do que as de 30, e muitas vezes do que as de 40. Por quê?
porque elas podem até não ter o físico tão bom, mas a maturidade, os problemas que já passaram na vida, traz uma coisa chamada equilíbrio. Levanta a tua mão e diga: Deus, como o apóstolo Paulo diz, muito obrigado por cada problema que o Senhor permitiu eu passar. Não foi para me destruir, foi para me promover e me tornar uma pessoa melhor. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Terceiro, a maturidade, ou seja, a experiência, ela gera esperança. E o que é a esperança? Fé, convicção, certeza, esperança, fé. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Assim, feri ao teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi, um garoto, 17 anos, vai visitar o exército de Israel. Um gigante afrontando o exército, nenhum dos guerreiros tinha coragem. Aquele garoto tinha passado problema cuidando de ovelha. Um dia aparece um leão para comer as ovelhas. No outro dia aparece um urso para comer as ovelhas. Era problema. O problema ele resolveu. Ele enfrentou. Quando enfrentou, ele passou a ter experiência. Como matar um leão, como matar um urso. A experiência gerou nele uma coisa chamada esperança, fé. Quando ele chegou lá e ele viu o gigante, para ele o gigante, o leão ou o urso era a mesma coisa. Os problemas do passado capacitou ele a resolver os problemas do futuro. Melhor, deixa eu melhorar isso aqui. Os problemas do passado promoveu ele no futuro. Eu vou matar esse gigante de uma forma muito simples. Já matei um leão e um urso. Ele mata, ele casa com a filha do rei e ele se torna rei de Israel. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Todo problema que você está passando não é acaso, não é o inimigo que trouxe na sua vida, mas é permissão do teu Deus, porque cada problema desse, quando você resolver e for aprovado, será promovido, e toda a promessa de Deus poderá se cumprir na sua vida. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Será que alguém consegue entender isso? Eu vou terminar citando de novo um texto que eu disse, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Diga isso: todas as coisas boas, ruins, cooperam para o meu bem. Alguns anos atrás, a gente chega numa idade, né, horrível, que a gente fala assim, há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, eu era solteiro. Eu lutei muito para começar um negócio. E eu comecei esse negócio, uma distribuidora de frutos do mar, de camarão especificamente. E eu comprava de uma empresa. E um dia, essa empresa, por outros negócios, decidiu parar de vender para mim. Eu estava sem dinheiro. Sabe aquela fase que você vende o almoço para comer a janta? Eu estava nessa fase. A coisa estava difícil. E eles simplesmente pararam em uma semana. Do nada. Eu tinha contrato, não pude entregar. Foi a pior coisa que podia acontecer. Eu já estava com problema. A única empresa que me fornecia me corta. E não foi nem por falta de pagamento. Você está aí pensando que eu estava devendo. Estava não. Cortou porque cortou. Porque tinha um outro negócio grande. Eu não era nada para eles. Era pequeno e cortou. E aí eu fiquei sem poder cumprir os meus contratos com o supermercado, lá em Goiás. Também é louco, vai vender camarão em Goiás. Já imaginou? O cara está lá no Cerrado, Piqui, Gueroba. Vai vender, glória a Deus, isso é goiano, né? E você vai vender camarão, é uma coisa de doido.
E eles me cortaram. A coisa estava ruim e piorou. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Toca o telefone, uma empresa de Santa Catarina, dizendo, estamos mandando um caminhão para Brasília e tem um espaço. Eu sei que você compra aqui. Quer alguma coisa? Eu disse, olha, eu estou bem cheio aqui, mas eu acho que eu posso pegar alguma coisa aí com você. Se me fizer um bom preço, der um bom prazo. Não, tudo bem. Eu comprei algumas coisinhas. Quando o caminhão chega, desce lá. Eu comprava muito, eu comprava 3 caixas, 4 caixas. Aí desce. Da metade do caminhão para trás, tinha uns sacos assim, tipo saco de linhagem, lotado de camarão. Eu disse para o motorista, o que é isso? Ele disse, um camarão que compraram de Belém, não deu certo, estão devolvendo, e eu estou levando embora. Eu ligo para o dono e eu digo, o que é isso? É uma coisa que não serve para a gente. Eu falei, eu posso comprar uns 2 sacos, 60 quilos, só para eu ver? Pode, comprei. Resumo, era um tipo de camarão do mar, rosa, mas feito para exportação, era uma sobra de exportação. Eu preparei ele de um jeito e vendi ele fresco, descongelado para o Carrefour. Pastor, por que o senhor está contando isso? Eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. Por causa daquela brincadeira, da crise, que eu estava mal e me deixaram de vender, um grande problema que me aconteceu, eu ia perder o meu contrato com o Carrefour. Apareceu aquele caminhão, mas o negócio não era aquele caminhão, era aquele camarão, e eu fui lá e fiz isso. Eu vou só resumir para você. Eu me tornei o fornecedor número 1 de camarão de toda a rede Carrefour no Brasil, de toda a rede Walmart no Brasil, de toda a rede Sendas no Brasil. E eu, em Goiás, produzia camarão do mar e vendia para Santa Catarina. Dá para entender? Dá para entender? E por conta disso, eu ganhei dinheiro suficiente para comprar a indústria que me deixou de vender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Hoje, todo problema que você tem aqui, todo problema que você tem aí, escute muito bem, existem 2 caminhos diante de você: a murmuração ou a esperança, a fé, a certeza que independente deste problema, isso Deus vai transformar em bem, em bênção para a sua vida. Escolhe um dos 2 caminhos. Se quer caminhar na murmuração, caminha e vai viver a destruição. Se quer caminhar na fé, caminha e você será promovido e viverá toda a promessa de Deus para a sua vida. Se você entendeu isso, fica em pé, eu quero orar por você. Alguém pode celebrar a Deus essa noite aqui? Querido, escuta. Naquele dia que a coisa está ruim e ela piora, aquilo não é para te destruir. Pelo amor de Deus, abre a tua boca bem alta e diga: todo problema não foi criado para me destruir, mas para me promover. Diga bem alto: a minha enfermidade, a minha crise financeira, a minha crise familiar vai me promover. Ei, escute isso. Deus tem um meio e a forma de fazer para poder te abençoar. Não tinha como colocar José sentado lá no trono de Faraó se ele não virasse escravo, se ele não fosse traído, se ele não fosse preso.
Se ele continuasse o Zezinho, filho de Jacó, ele nunca sentaria no trono de Faraó. Foi a escravidão, foi a traição, foi a prisão que promoveu ele ao trono de Faraó. Todo problema que você está vivendo hoje vai te promover. Toda crise que você está vivendo hoje vai te promover. A fé, ela tem o poder de transformar a maldição em bênção.